que naqueles primeiros versículos, os seus discípulos careciam de conhecer Cristo mais e mais, para que a fé deles assim viesse a aumentar também mais e mais. No versículo seguinte, a partir do versículo 16, nós vimos e falamos sobre um Deus que verdadeiramente alimenta, e é este Jesus que diz que ele é o pão de Deus que desceu do céu, para que todo que nele crê e comesse dele jamais sentiria fome. E a carência daquela multidão alimentada, mais de 5 mil, mais de 15 mil pessoas, somente homens, né? Mais de 5 mil, era de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas eles estavam muito mais preocupados com o alimento que supriria somente a sua necessidade do dia, sem preocupar com o alimento que estava sendo oferecido, que alimentaria para a eternidade. Veremos então agora, a partir do versículo de número 41, ainda com o mesmo tema, sobre o Deus que verdadeiramente que alimenta, porque depois daquela grande multiplicação de pães, tanto os discípulos, mais uma vez, revela a pequenez da fé deles, como a multidão que, uma vez alimentada, desejou novamente receber este alimento. Por que não? Temos o alimento gratuito todos os dias, sem a necessidade de trabalhar. Nós até vamos fazer deste rei um rei serviçal, um rei que supra os nossos desejos, os nossos caprichos, mas assim nós iremos segui-lo. Então o versículo de número 41 diz assim: o segundo discurso de Jesus é provocado por esta discussão dos judeus com Cristo. Versículo 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu,
Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar? Deus, diante da Tua palavra que é viva e que nos alimenta diariamente, nós mais uma vez nos aquietamos diante de Ti, para ouvir o Senhor falar conosco por meio da Tua sagrada palavra. A despeito do mensageiro, ó Deus, Tu és o mensageiro principal. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, para que eu traga com fidelidade a Tua palavra. Mas use também os irmãos, abrindo as suas mentes, ouvidos, corações, para que eles possam Te ouvir, ó Deus. E também aqueles que de suas casas prestam seu culto, que eles também, ó Deus, abram os seus corações para ouvir a Tua voz nesta noite. É assim que nós, mais uma vez, oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu disse a vocês no culto passado, que nós temos uma tendência natural à crítica, a criticar os outros. E nós não agimos diferentemente dos discípulos do tempo passado e daquela grande multidão. Porque nós olhamos para o relato bíblico, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que já se encontra na nossa mão, e em muitas situações nós criticamos a atitude daquele povo que foi liberto por Deus de uma escravidão de 430 anos. E que Deus, através de sinais, prodígios, mão forte, liberta aquele povo, revelando o seu poder, a sua grandeza, soberania, majestade, requerendo daquele povo culto dado somente a ele. E nós, às vezes, apontamos o dedo para aquele povo que saiu do Egito, porque eles viram tantos e tantos milagres, ouviram Deus falar, mas eles, repetidamente, eles se levantavam contra Deus, e por isso aquela primeira geração não entrou na terra prometida. Da mesma forma, nós agimos quando nós deparamos com a falta de fé de André, com a falta de fé de Filipe, no capítulo 6, quando eles não acreditaram que Cristo era suficiente para, de 5 pães de cevada e 2 peixes, alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas. É por isso que nós devemos olhar para o nosso coração e ter um cuidado muito grande para medir e pesar aquilo que nós falamos do outro. Há uma falsa interpretação dada por alguns em Mateus capítulo 7, versículo 1, quando Jesus diz que nós não devemos julgar. Mas Jesus não está dizendo que nós não podemos julgar, medir e pesar um ao outro. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos, ao olhar para o irmão, e se formos criticá-lo, devemos olhar primeiramente para nós mesmos, para ver se nós não estamos numa situação pior que a do irmão, e ainda vamos tentar repreendê-lo. Nós devemos sim chegar nos irmãos, nas irmãs, assim como eles devem chegar em nós, e trazer uma palavra de direção, e às vezes até mesmo de adverti-lo, mas isso tem que ser feito com amor, porque esta é a maneira que a Escritura nos ensina que nós devemos proceder. Mais uma vez, diante do texto lido, nós encontramos este Deus que verdadeiramente alimenta. E esse segundo discurso, ele é provocado por causa da murmuração dos judeus e por causa da sua incredulidade. Diante de tudo aquilo que eles viram e diante daquilo que eles ouviram do próprio Jesus, revelando a incredulidade deles, aquela grande multidão, eles se tornaram incapazes de discernir a procedência celestial de Cristo. Isso estava anunciado desde o Antigo Testamento, de que aquele que viria procederia da raiz de Davi, que ele seria o rei de Israel, que ele assentaria no trono e ele iria, então, depois de todas as coisas forem sujeitas a seus pés, ele iria reinar para todo sempre. E diante de uma expectativa messiânica manca, diante de uma interpretação do Antigo Testamento falho, eles tentam, eu imaginava que este rei
viria, e este rei seria um rei serviçal, um rei que poderia alimentá-los por meio de milagres, um rei que iria ceder aos caprichos, iria ceder aos seus desejos, quando eles pediam sinais, ou quando eles divergiam da palavra do próprio Cristo. E pela incredulidade desta grande multidão, versículos 41 e 43 nos mostra que eles não foram suficientes para discernir a verdadeira procedência de Cristo. Este desceria dos céus por ser Deus, a segunda pessoa da Trindade, e se faria como um de nós, para que por meio da sua carne, derramado o seu sangue, ele verdadeiramente pudesse nos perdoar, e ser o verdadeiro pão que nos alimenta para a eternidade. Perceba que a murmuração dos judeus era tão grande que eles começam a questionar, mas este não é o filho de José? Por acaso nós não conhecemos seus pais e os seus irmãos? Como este pode dizer que desci do céu? E nós temos que vigiar o nosso coração, queridos, porque senão, se nós não interpretarmos a Escritura da forma como ela deve ser interpretada, nós também incorremos o risco de trilharmos caminhos como este. Mas esta multidão não só mostrou uma incapacidade para discernir a procedência celestial de Cristo, eles também demonstravam um conhecimento limitado sobre a obra de Jesus. Jesus diz a eles o porquê que ele veio, qual era o motivo que o trouxe. Mas aqueles que faziam parte daquela grande multidão, e também do seu corpo de discípulos, dos mais próximos, tiveram uma imensa dificuldade de compreender o que Jesus estava ensinando a eles. Foi por isso que Jesus teve que se retirar várias vezes com aquele corpo apostólico, para ensinar a eles um discipulado presente, para que eles pudessem serem convencidos de que aquele que com eles andava era verdadeiramente o Filho de Deus, segundo a narrativa revelada na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, e que foi verbalizada por vários e vários profetas. Mas além disso, queridos, eles também rejeitaram a promessa da vida eterna. Jesus diz que ele veio para que aqueles que nele crescem, receberia dele gratuitamente a vida eterna. Jesus diz isso no capítulo 6, recorrente vezes. Aquele que em mim crê, eu lhe darei a vida eterna. E João abre o seu evangelho dizendo isso, capítulo 1, que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Desde o princípio, há uma incredulidade arraigada no coração daquele povo, do denominado povo de Deus, dos judeus, que confrontaram Jesus, desafiaram a Cristo, e algumas vezes nós veremos em capítulos seguintes, futuros, que eles falam que Jesus estava possuído por demônio. E é por isso que nós devemos olhar para a Escritura, queridos, e que a Escritura seja suficiente para mim e para você, para que nós sejamos cada dia mais convencidos de que nós servimos o verdadeiro Deus, aquele que desceu, esvaziou de si mesmo para nos alimentar para a eternidade. É aquele que nos alimenta por meio da Escritura. É aquele que nos alimenta por meio do meio de graça que ele concedeu à ceia do Senhor, para relembrarmos a sua grande obra gloriosa e vencedora na cruz do Calvário. F.F. Bruce, ele vai dizer, abrindo aspas, que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna aqui e agora, sem precisar esperar pelo último dia. Ele já antecipa as condições da época da ressurreição futura, que será inaugurada no último dia do tempo presente. O que F.F. Bruce está dizendo, que é chancelado por Cristo e pela Escritura, é que nós já desfrutamos desta ressurreição aqui e agora. Esta ressurreição tem que ser combustível para mim e para você, diariamente, para encararmos todas as adversidades, ou os tempos bons e os tempos ruins, a trilharmos esta jornada com fé e esperança, de que esta ressurreição, esta vida eterna, já está garantida, não por aquilo que eu faço,
mas pela obra gloriosa de Jesus, dada a mim e a você graciosamente e gratuitamente. Por isso que aqueles também ainda deixaram de apropriar-se do que Cristo veio para conceder a eles. Jesus está dando a eles, ofertando a eles a salvação. E Jesus diz abertamente: eu sou o pão da vida, versículo de número 48. E Jesus vai lembrar que aqueles que saíram do Egito, mais de 1 milhão de pessoas, foram alimentados durante 40 anos, não por Moisés, mas por Deus. Mas aquele pão, o denominado maná, apontava para Cristo que verdadeiramente alimentava. Porque aqueles que do maná comeram, morreram. Jesus diz: aquele que comer de mim, o verdadeiro pão, jamais morrerá. Jamais morrerá. Porque este vai receber de mim vida eterna. Este terá a sua ressurreição garantida. Por isso, queridos, eu quero neste momento trazer uma primeira aplicação prática para as nossas vidas nesta noite. Por isso eu quero insistir mais uma vez com todos nós, e me incluo também, que nós não somos diferentes daquela multidão confrontada por Cristo em algumas situações. Todos nós já deveríamos revelar um maior conhecimento de Cristo e das Escrituras, porém, muitas vezes, ainda agimos como crianças mimadas, esperando que os nossos desejos e os nossos caprichos sejam atendidos, e de imediato. E é por isso que o autor aos Hebreus escreve, capítulo 5, versículo 11 e 12, o seguinte: a esse respeito, sobre as questões da obra de Jesus, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nós adentramos no terceiro discurso de Jesus. Uma vez que Jesus diz que ele é o pão de Deus que desce do céu, novamente a reação dos judeus, ela é uma reação que contradiz a Cristo aquilo que ele está tentando ensinar. Porque de imediato, quando Jesus ele diz que ele era o pão de Deus que desceu dos céus, no versículo de número 52, diz que então os judeus começaram a discutir entre eles, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? É óbvio que o mais inexperiente, aquele que tem o menor conhecimento da Escritura, vai entender que Jesus não está dizendo isto literalmente. Jesus está falando de coisas espirituais. Ninguém, de fato, irá comer a carne e beber o sangue de Jesus. E, aliás, esta é a doutrina usada pela Igreja Católica Romana, onde lá, quando se coloca a hóstia e o vinho, literalmente se come a carne de Cristo e bebe o sangue dele. Mas não é assim que a Escritura nos ensina. E é por isso que aquela multidão, elas irá revelar um literalismo equivocado. Mais uma vez, a falta de conhecimento, ou a falta da real interpretação do que foi dito pelos profetas, e que nós também devemos atentar por aquilo que foi dito no passado, para conferirmos como os bereanos, de que aquilo que se encontra registrado na Escritura é de fato e de verdade, como foi dito lá pelos profetas no tempo do Antigo Testamento. E é por isso que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, sempre que o contexto permitir. Esta é uma regra da hermenêutica.
Aqui Jesus está falando de questões espirituais. A carne e o sangue de Jesus significam o sacrifício do seu corpo oferecido sobre a cruz quando ele morreu por nós, pecadores. Representa a expiação feita pela sua morte, a satisfação feita pelo seu sacrifício, como nosso substituto, a redenção conquistada por ele, por ter suportado em seu corpo a penalidade do nosso pecado. Esta é a ideia que nós temos que ter do texto, porque é isto que o texto está transmitindo a mim e a você. Mas também, mais uma vez, aquela multidão, ou os judeus, eles fazem ou agem diante da situação que é apresentada por Cristo numa reação daquilo que Jesus fala para eles, verso 53. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Aqui Cristo está convidando a cada um deles a uma experiência pessoal e necessária. Vocês precisam confessar a mim como Senhor e Salvador de suas vidas, para que vocês recebam de mim vida eterna e tenham a ressurreição garantida. A vida de Cristo ou em Cristo só é experimentada pelo ser humano quando este se apropria pela fé do Salvador. Carson, ele vai dizer, abrindo aspas, comer a carne do Filho do Homem é uma forma chocante, metafórica de dizer que o dom do verdadeiro pão da vida de Deus é apropriado pela fé. Nós devemos nos apropriar dele em nosso coração. Comer é um ato pessoal. Ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Da mesma forma, ninguém pode crer por nós. Ninguém pode professar Jesus no nosso lugar. Todas essas realidades podem ser aplicadas espiritualmente. É isso que o texto está ensinando. E era isso que Jesus tinha em mente. Mas também, Jesus traz àquela multidão uma promessa segura que eles renegam. Versículo 54, versículo de número 55. Jesus vai continuar dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, eu creio que não há promessa mais gloriosa do que esta. De saber que a morte já foi vencida. Eu disse isso aqui pouco tempo atrás, que nós, quando fecharmos os nossos olhos aqui no último suspiro, de imediato abriremos em espírito, ou espiritualmente falando, diante de Cristo. E Paulo vai dizer: ó morte, onde está o seu poder, o seu aguilhão, a sua força? Porque a morte foi tragada na cruz do Calvário, e esta é a promessa de Jesus àqueles que ele veio para se entregar por eles, o seu povo. Mas Jesus diz a eles de uma forma cristalina, e eles esforçam para não compreender. E eles deixam isso muito claro. F.F. Bruce, mais uma vez, ele diz, abrindo aspas: aqueles que comem a carne e bebem o sangue são os mesmos que veem e nele creem. São estes que têm a vida eterna, são estes que ele ressuscitará no último dia. Nessas palavras estranhas, então vemos uma metáfora poderosa e vívida para o ato de ir a ele, crer nele e apropriar-se dele pela fé. Além desta promessa da vida eterna, Jesus traz uma garantia de uma união inseparável. Este pacto, esta aliança que Jesus fez conosco, não é somente para aqui agora, para o tempo presente. Esta aliança foi feita conosco antes da fundação do mundo, onde a Trindade se reúne para nos eleger para a salvação e garantir a nós que aquilo que eles haviam projetado, trinitariamente falando, iria ser realizado. E para que isso fosse realizado, Deus deveria esvaziar de si mesmo, tornar-se como um de nós, para que por meio da sua carne, o derramado do seu sangue, nós recebêssemos o perdão que só Deus tem poder para perdoar. Versículo 56 e 57, Jesus deixa isso de uma forma muito cristalina: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele.
aquele que se alimenta de Cristo, permanece nele de igual modo, ou de igual forma, Cristo nele permanece, ou seja, de forma inseparável e para todo sempre. Essa é a união mística que nos torna um com Cristo, ou um como povo de Cristo também. Com ele nós morremos, e com ele nós ressuscitamos. Também nós vamos encontrar aqui uma clara distinção, mais uma vez ensinada por Jesus, entre o verdadeiro pão, que é ele que se diz o verdadeiro pão, e ele é, e o maná que foi fornecido para o povo lá no deserto durante 40 anos. Jesus vai pontuar mais uma vez aquela multidão que conhecia como ninguém esta história. O judeu, somente por ser judeu, ele já crescia imerso nessa história. Aos 12 anos, o judeu ele já tinha de cor todo o Pentateuco. Ele sabia o que ele estava ouvindo, ele conhecia a história. Ele sabia que fazia parte daquele povo, ele vivia aquela expectativa messiânica, mas quando Deus entra em cena, a grande multidão e a grande maioria o renegam, o despreza. Mais uma vez, Jesus vai deixar muito claro que o maná não era o verdadeiro pão, mas que o maná apontava para Cristo, o verdadeiro pão que desceria do céu para alimentar aqueles que nele crescem. É por isso que ele diz: quem comer este pão viverá eternamente. Mais uma aplicação prática para nós nesta noite. Compreender corretamente quem é Jesus Cristo é o que nos livra de uma religiosidade vazia. Sem esse discernimento, podemos esvaziar o sentido da cruz, viver sem frutos e perder o propósito espiritual, ficando sujeitos ao engano e a uma fé superficial, morta, sem obras, que glorifica o nome de Deus. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 3 a 20, Paulo vai dizer quem é Jesus. Quem é este que vocês devem adorar? E Paulo vai dizer: ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam as invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Nós precisamos conhecer Jesus de fato e de verdade, e não somente da boca para fora. E diante destes discursos, que são 3 discursos, nós vamos então ver as reações. Quais foram as reações? Tivemos 2 reações que são as comuns quando falamos de Jesus ou da palavra dele: negação, ou aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E então o primeiro público são aqueles que negam, que rejeitam aquilo que eles estão ouvindo, rejeitando o próprio Deus encarnado. E do versículo 60 ao 66, nós encontramos a decepção da grande maioria daqueles que viram e ouviram a fala ou o discurso de Jesus. John MacArthur ele vai dizer, abrindo aspas, que enquanto eles achavam que Jesus era a fonte de cura, comida e libertação da opressão do inimigo, eles o seguiram. Mas, quando Jesus mostrou que eles estavam falidos espiritualmente,
e deviam confessar seus pecados e se voltar para Ele como a única fonte de salvação que verdadeiramente alimenta, eles ficaram ofendidos e o abandonaram. Somos suficientes para nós mesmos. Diante da falsa interpretação daqueles judeus, Jesus não encaixava na métrica teológica equivocada deles. Versículos 60 ao 61, nós encontramos aqui a decepção. Em vez de os ouvintes correrem apressadamente para Jesus, eles endureceram a cerviz e murmuraram escandalizados. Carson ele vai dizer, abrindo aspas, o que foi que ofendeu a sensibilidade dos ouvintes de Jesus? Julgando pelo discurso precedente, há 4 características na palavra de Jesus com as quais se ofenderam. Eles estavam mais interessados em comida, no messianismo político, nos milagres manipuladores que eles desejavam manipular, do que nas realidades espirituais para as quais o milagre da multiplicação dos pães apontava. O milagre da multiplicação dos pães foi realizado por Cristo, para que por meio daquele milagre Jesus pudesse ensinar que Ele era o verdadeiro pão que alimentava para a eternidade e para a vida eterna. Mas a gente também vê a descrença. Jesus ele fala sobre a sua ascensão, versículos 62 ao 65. Ele vai falar que a sua palavra que é vida, que promove a vida, sustenta a vida, que ele sendo onisciente, ele é o perscrutador dos corações, ele sabia quem iria crer nele, quem não iria crer. Jesus já sabia isso de antemão, ele não foi pego de surpresa. Oh, vão me abandonar. Não, Jesus já sabia, antes da criação do mundo, quem iria crer nele, quem não iria crer, quem iria amá-lo e quem iria rejeitá-lo. Ele não foi pego de surpresa. Mais uma vez, Jesus enfatiza aos ouvintes que só poderão ir a ele aqueles que o Pai os conduzir. Não há outro caminho. Para que se chegue a Cristo, este tem que ser conduzido pelo Pai a Cristo. E também a gente vê o abandono, versículo de número 66, você pode conferir aí. Diante disso, muitos dos seus discípulos, olha isso, o abandonaram e já não mais andavam com ele. Já pararam para pensar nisso? Daquela multidão que aguardava e o anseio messiânico diante do Deus encarnado, quando eles ouvem a verdade de Deus sendo revelada a eles, em vez deles recebê-las e alimentar por meio delas, eles rejeitam, eles desprezam e eles viram as costas para Jesus. Esta é a reação natural do homem diante de Deus. Ou ele vai, uma vez, ser convencido e vai se dobrar diante de Deus, ou ele simplesmente vai virar as costas, ou vai deixar para tempo seguinte. Aconteceu isso lá em Atenas, quando Paulo faz aquele discurso, apresentando Cristo diante dos filósofos, e no término do discurso de Paulo, o texto encerra dizendo que alguns que ouviram creram em Jesus, inclusive Dionísio, que era o chefe organizador do Areópago, mas que muitos outros disseram, em outra oportunidade, nós iremos ouvir sobre este que você agora fala. Nós temos outros interesses, temos outras realidades, outras urgências, e agora Cristo não me interessa. No dia que eu quiser, eu mudo a minha vida com Ele, e Ele vai me receber de bom grado. Eu que determino o dia e a hora. Mas a gente vai também encontrar as reações positivas. Em virtude da debandada geral, daqueles que se encontravam ali, e João vai dizer que esse discurso foi realizado na sinagoga de Cafarnaum. Jesus faz uma pergunta confrontadora no versículo de número 67. Jesus vai dizer aos 12, então Jesus pergunta aos seus mais próximos,
será que vocês também querem se retirar? Eu fico imaginando, irmãos, esta cena. Aquela debandada de gente. E Jesus agora, diante daquele duro discurso, Jesus pergunta, vocês também vão com a turba? Talvez a esta altura os discípulos mais próximos tenham pensado, se o mestre não aliviar o discurso, todo mundo vai acabar indo embora mesmo. Se Jesus não aliviar um pouco essa forma como ele está falando para esse povo aqui, eles vão dar no pé. Inclusive, se bobear, eu vou junto, hein? Nesse momento, Jesus volta para os 12, e pergunta se, será que vocês também querem se retirar? E longe de mudar o rumo da sua mensagem, Jesus a endurece ainda mais confrontando os seus discípulos mais próximos. Versículos 68 e 69, nós encontramos uma confissão confiante aqui de Pedro. Este Pedro que tempo adiante iria negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia que não era somente Judas Iscariote que iria traí-lo. Jesus sabia que Pedro também iria traí-lo, os outros todos. Jesus alertou a todos os 12. Vai chegar a hora em que as ovelhas dispersarão e o pastor ficará só. Pedro responde pelo grupo dizendo que eles não teriam outro lugar para ir. E esta resposta, queridos, é uma resposta impressionante, impactante. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quem irá nos alimentar verdadeiramente como Tu? Quem irá saciar nossa sede como só o Senhor pode saciar? Quem pode garantir a nós a vida eterna? Quem pode garantir a nossa ressurreição? Pedro confessa que só Jesus tem as palavras de vida eterna e reafirma a crença de que Jesus é o Santo de Deus. João escreve este evangelho com este propósito, de apresentar Jesus diante de um contexto helênico, que Jesus é o Santo de Deus, Ele é um Deus diferente de todos os deuses dos panteões grego e romano. Que Jesus é aquele que veio para servir e não ser servido conforme eram os deuses dos panteões grego e romano. Cheio de caprichos os deuses. E que muitos deles exigiam sacrifícios de pessoas. Jesus veio para entregar-se de forma voluntária para aqueles que nele creem. E aí nós vamos, por fim, ver uma traição surpreendente, porque é a primeira vez que Jesus diz isso para os seus discípulos. E depois ele vai dizer isso quando ele ordena a Santa Ceia para a igreja. Ele vai dizer que Judas Iscariotes seria aquele que iria traí-lo, por um valor irrisório, 30 moedas de prata. Depois de ver a multidão de discípulos bater em retirada, Jesus diz que no pequeno círculo dos 12, um deles iria traí-lo. Mais uma vez, revelando que ele é de fato Deus, porque ele é onisciente. Por isso eu quero concluir, queridos, esta palavra com algumas aplicações práticas para nós. Depois de ouvir esse mesmo discurso, que caminhos nós escolheremos? Qual é o caminho que você vai escolher nesta noite? Diante de nós só há 2 possibilidades. Primeira, seguir o exemplo daqueles que abandonaram o caminho
ao perceberem que viver com Cristo e para Cristo exige compromisso, fidelidade e perseverança. E Timóteo vai dizer isso na sua primeira carta, Paulo a Timóteo dizendo, capítulo 4, versículo 1 a 5, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Segunda possibilidade é seguir a Cristo com plena confiança e viva esperança, conscientes que nessa caminhada seremos tentados a recuar diante das adversidades, seremos tentados, vez ou outra, a questionar, será que Cristo verdadeiramente é o que Ele diz que é? Será que Ele tem poder para garantir a vida eterna mesmo para mim? Será que Jesus Ele é suficiente para me conduzir ao céu? Que nesta noite nós possamos fazer a mesma confissão de Pedro. A resposta que você tem no seu coração é para Deus. A resposta que eu desejo que você dê para Deus, e que Deus também deseja é esta: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Se você que está conosco aqui nesta noite, se você ainda não tem um compromisso real com Cristo, se você ainda não tem como Senhor e Salvador da sua vida, esta é mais uma oportunidade que Cristo está dando para você. Não endureça o seu coração. Entregue-se a Cristo e você receberá garantidamente salvação, vida eterna e a ressurreição, conforme Cristo diz. Eu quero orar neste momento. Pai, eu quero, no nome de Jesus, agradecer-te pela tua palavra que nos confronta e que nos faz olhar para nós mesmos, para não incorrermos nos mesmos erros de muitos do passado, muitos do tempo presente, que às vezes, ó Deus, professam a Ti de forma superficial, ou que imaginam que estão no controle de todas as coisas, inclusive da sua salvação. Pai, que o Senhor possa convencer nesta noite aqueles que assim pensam, aqueles que assim agem. Que nesta noite, ó Deus, haja um renovo, ó Deus, nesta caminhada. Que haja entrega, ó Deus, de vida a Ti. E que nós, ó Deus, que temos esta convicção de fé, possamos cada dia mais e mais nos firmar em Ti, na Tua palavra. Não deixe que venhamos a vacilar, mas nos conduz, ó Deus, de forma em que, a despeito das adversidades, nós possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que toda obra foi começada por Ti e será concluída por Ti. Louvado seja o Teu nome. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Em pé, recebam a bênção do Senhor. E agora, povo de Deus aqui presente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor eterno e insondável do nosso bom Deus e Pai, a eterna consolação do Santo Espírito repouse sobre ti e seja derramada de forma abundante sobre todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém e amém.